Então, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você veja esse vídeo. Sejam todas bem-vindas. A Kate acabou de entrar. Bem-vinda, Kate. Oi, Então, me ouve? Tá ouvindo, né? sim, sim, Ah, tá, sim. ótimo. Então, como está sendo gravado, eu já vou dando início, porque hoje é um dia muito especial para o Tucum, é o nosso quinto encontro. E vai ser o dia da oficina de introdução à escrita acadêmica, que vai ser ministrada pela Kate, que generosamente se disponibilizou a compartilhar conosco esse conhecimento. Agradeço muito, né? Já é um fruto do Tucum, porque isso surgiu espontaneamente a partir dos nossos diálogos. E o que ficou combinado com a Kate e com a Cristina Lúcia também compartilhou comigo um dos frutos do Tucum, que por conta desse nosso diálogo, ela criou coragem e lançou um projeto que já teve um primeiro encontro e que está atrelado com outras ideias. Então, a gente vai dar esses 10 minutos iniciais para compartilhar. Que história é essa, Cris? Conte aqui, porque afinal de contas estamos aqui para fomentar os projetos, né? Então, tanto para contar essas ousadias empreendedoras, quanto também para desatar os nós, né? Então, desde o começo a gente aqui está compartilhando assim os entraves no caminho, justamente para através dessa rede a gente se apoiar e vencer essas demandas, vamos dizer, que agora eu estou mexendo com plantas medicinais. Vencer demanda aqui no Tucum, com as palavras ou com as ideias, virou também um foco. Então, vai lá, Cris, bem-vindas todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, mulheres, né? Só tem mulheres aqui, gente. Um mulher feminino é muito poderoso. Primeiro, agradeço a Cris pelo conhecimento da biblioterapia, que mudou minha vida completamente. Inclusive, ela está citada nesse meu projeto como inspiração, além de uma expressão que aparece nesse projeto que chama cuidado de si. Esse projeto ele me chega numa noite de insônia. Eu nunca tinha tido insônia. E aí eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí que eu vi que insônia realmente você não dorme nada. E aí, num dado momento que eu vi o dia estava amanhecendo, eu pensei assim, bom, eu vou sentar para escrever, me veio um impulso de escrever. E aí eu comecei a escrever, então eu acho que esse projeto não é só meu, ele vem de algum outro lugar, porque ele vem com esse cuidado de si, que me incomodou essa expressão, que eu ficava pensando assim, bom, deve estar faltando alguma palavra aqui, deve ser cuidado de si próprio, cuidar de si mesmo. E aí eu peguei como chegou, fiz um exercício sistêmico para ver se essa nomeação estava boa e o meu coração sentiu alegria. Aí fui escrevendo, pesquisando, pegando acervo, cada hora vinha uma coisa. E aí, no fim, para lançar, eu falei assim: esse cuidado de si não tá bom, não estou gostando disso. Joguei no Google. E aí eu descobri que essa expressão cuidado de si, ela é uma expressão de um pensador, do Foucault, Michel Foucault, que no final ele tem várias fases, né, da sua obra. Ele começa a falar sobre o cuidado de si, que eu não vou explanar aqui, no final dessa fase da obra dele. E eu entendi que o que ele fala de cuidar de si tem tudo a ver com o meu projeto, né, e com a biblioterapia. Então, são dois projetos diferenciados, mas com a mesma essência, vamos dizer assim, que é biblioterapia versus cuidado de si. Então, eu iniciei no sábado, num espaço aqui em Niterói, que chama Oasis, Espaço de Evolução, onde a Cris também atua. Foi muito frutífera. Tinham pessoas da Bibliofamília, porque nós nos apoiamos uns aos outros, e como a Cris falou já inúmeras vezes,
existe lugar para todas nós, porque cada um vai dar o seu tom nos seus projetos. Então, chegou gente nova para o projeto, que já quer ficar, as pessoas que foram já vão continuar, já tem um calendário, eu quis firmar esse compromisso de fazer um calendário, não só com o espaço, mas comigo mesma, para eu não ter demanda nenhuma depois, como a Cris falou no início. Então, eu iniciei presencial esse projeto que tem a mesma essência, mas aí a minha alma sempre quis ser mochileira, né? E agora eu estou numa outra fase de travessia, que dá um nome também para o projeto presencial, falar de travessia e ciclos. E aí eu pensei, aqui nos encontros do Tucum, tem gente do Brasil inteiro. Não sei se tem gente de outro país, mas do Brasil inteiro eu sei que tem. E aí eu pensei, bom, vou oferecer uma biblioterapia itinerante, porque como nós nos apoiamos, né, uns aos outros, eu pensei assim, bom, eu posso ir onde me chamarem para oferecer duas modalidades de serviço ou de oferenda, que é uma palavra da Cris Seixas, que é você estar a serviço, né? Eu estou sentindo que eu já estou na idade do legado. Então, a gente ir por aí semeando, como a Cris ensinou para a gente, o que a gente entendeu que é bom para a gente e é importante compartilhar. E eu fui educada assim, a compartilhar. Vim de uma cidade menor, então, se a gente tem uma fruta no quintal, a gente colhe aquela fruta e divide. Se a gente cozinha alguma coisa, desde que eu nasci era assim, né? Quando eu nasci, a moça da frente foi lá levar a canja para minha mãe. Então, a gente tem, eu tenho na minha cidade, a gente tem esse espírito de compartilhar. Então, a ideia desse projeto, né, tem um material que a Cris vai divulgar depois, para vocês verem com mais detalhes. A ideia desse projeto é ir até onde eu for chamada, como eu disse, e vai haver uma troca. Porque, como Bert Helling muito bem diz numa das leis, né, da constelação familiar, é preciso que haja um equilíbrio entre dar e receber. Então, eu estou me dispondo, me colocando a serviço para oferecer essa habilidade minha de muitos anos na educação, na psicologia, na constelação familiar e na biblioterapia, que foi uma das últimas formações, que é a partir de 2018. E essa pessoa que vai me oferecer, eu coloco no projeto que essa troca pode se dar através de uma ajuda de custo de 30%, se eu for de ônibus, se eu for de avião, se for fora do estado do Rio. E hospedagem e alimentação, que não é nada demais, porque eu sou vegetariana. Então, se tiver fruta, legume e verdura, eu estou bem. Então, assim, a ideia básica é essa. Cris vai divulgar, eu coloco no projeto que eu estou à disposição para maiores informações, esclarecimentos, mas nesse material tem tudo explicadinho. Eu já tenho um convite para ir para o Nordeste, estou super feliz, porque foi através da Cris também. Então, já tem aí para o ano de 2024 uma ida para o Nordeste para poder fazer uma parceria com uma querida pessoa também, para espalhar as palavras aí por esse mundão de Deus e nosso, né? E para a gente também se fortalecer, porque eu entendo a biblioterapia e o Tucum é esse espaço também, como a Cris falou, eu entendo como não só criar laços, nos apoiar, mas também a gente ter um refrigério para esse mundo lá fora que é tão difícil, né? E aí, para finalizar, o nome do projeto é Biblioterapia Itinerante, a literatura a serviço do cuidado de si. Então, quem quiser, depois pode falar comigo, né? Estou lá no meu telefone, no Tucum, e a gente vai aí alinhando as melhores maneiras de criar essa interação e esse laço. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, Cris. E esse convite da Maria Villani foi lá que surgiu a ideia do Tucum. Ela é uma pessoa super fecunda, é um lugar que fica nas margens da Lagoa Paraíso, e esse nome não é à toa. Então, desfrute.
Então, para quem chegou depois, hoje é o dia da oficina de introdução à escrita da Kate, que já vai começar agorinha. Nesses 10 minutos iniciais, a Cristina Lúcia partilhou um dos frutos do Tucum, que ela lançou esse projeto. Então, se você pegou no meio do caminho, você assiste o iniciozinho do vídeo, que vai ser compartilhado, que você vai saber mais detalhes, tá bom? Kate, bem-vinda. Muito obrigada pela sua generosidade. Reverberando um pouco as palavras da Cris, é verdade, a terceira lei sistêmica, né, das constelações familiares é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, vamos lembrar que a Kate está aqui compartilhando um conhecimento que ela investiu muito para ter. Então, que a gente tenha também essa consciência de alguma maneira retribuir isso. Seja participando de alguma atividade que ela promove, comprando algum livro que ela está vendendo, ou fazendo uma oração para ela ser muito próspera na vida. Tudo vale a pena, tá bom? Vá lá, Kate. Oi, boa noite, meninas, né? Só mulheres aqui. Cris, eu preciso que você autorize o compartilhamento de tela. Verdade. E só dar um Ótimo. recado para a Cristina, né? Eu também tenho esse enorme desejo aí de botar as mochilas na costas e já fiz isso e eu quero te dizer que dá super certo. Eu fiz até uma postagem no Instagram dizendo bem assim, ó, depois de defender a dissertação, eu vou desenvolver um projeto andando pelo Brasil e vou me hospedar onde eu tiver amigos, né? E aí eu ofereço em troca uma consultoria acadêmica, uma roda de biblioterapia, uma contação de história, e menina, já começou a aparecer. Aqui tu tem, aqui não sei o que lá, passando por Petrolina eu estou aqui, passando não sei por onde eu estou aqui. Então, daqui a um ano, defendendo a dissertação, vou perambular aí pelo Brasil também, espero. Então, gente linda, Pronto, vamos lá. Kate, já foi. Vê aí se Já, funciona. acabei de ver aqui. Então, como a Cris disse, né, essa oficina é de fato de introdução, porque escrever academicamente, meu povo, não é do dia para a noite. Tá aparecendo para vocês? Tá? Deixa Tá eu ver sim. aqui, que para mim tá, não tá. Ah, é porque eu tenho que ir para a Está. tela, né? É, tá certo. Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite, né? É prática, é se permitir, é escrever, é fazer do jeito, né, que tiver e ir melhorando nesse caminho. Então, essa proposta, só para retomar, que eu disse, meu Deus, será que o povo vai gostar ou vai achar o Tucum chato hoje, porque a gente vai falar de coisa acadêmica, né? Só que só para retomar, né, essa proposta ela veio quando a gente conversou sobre a necessidade de fazer a biblioteconomia reconhecida cientificamente. E que para ela ser reconhecida assim, Biblioteconomia não, a biblioterapia, meu biblioterapia. povo, eu passei o dia estudando, os neurônios já estão a biblioterapia, reconhecida cientificamente. E aí a gente chegou na discussão de que, para ela ser reconhecida cientificamente, a gente ia ter que falar linguagem científica, né? Tem os nossos relatos, né? Eu escrevo sobre as experiências, né? Dos meus encontros de biblioterapia, de como ela me tocou. Isso é válido, mas a gente vai precisar tirar um pouquinho dessa linguagem, né, eu estou aqui à noite, tive insônia, né, Cristina? E comecei a anotar tudo e transformar isso numa linguagem que seja aceita nas revistas científicas, na academia, nos eventos acadêmicos. Então, hoje, eu trouxe um modelo, assim, bem básico, digamos assim, né? Só para aguçar mesmo, e depois cada tópico, cada coisa que a gente vê aqui tem que ser, né, aprofundado. Isso não é do dia para a noite. Eu lembrei que na graduação eu fiz um curso desse, quando eu era, né, de PIBIC para a turma da graduação, quando eu estava me formando, e foi um curso de 8 horas. Aí eu disse, o que eu vou fazer em 1h30? Mas vai dar certo. Tá bom? Então, eu montei aqui uma estrutura, vou trazer um texto que fala de escrita acadêmica, mas pelo João Carrascosa, que ele consegue trazer poesia até para os textos acadêmicos. Então, para a gente se inspirar, né? Não sei se vocês conhecem o texto, mas eu vou compartilhar. Então, minha gente, antes da gente começar,
eu quero que a gente pense quais são essas motivações para a gente escrever um artigo científico, um artigo acadêmico. Ai, Kate, é só para sofrer com essas normas, com essas regras, porque eu não tenho o que fazer, né? Eu vou me meter nessa. Eu acredito que não seja, né, o nosso objetivo. Mas é divulgar a biblioterapia, né, de forma científica, é aumentar. Eu usei a palavra prestígio aí, porque não tinha outra, mas pode ser que haja outra que se encaixe melhor nesse contexto, né? Mas o seu prestígio enquanto autor nessa área é divulgar o trabalho que você vem realizando, que pode inspirar várias outras pessoas. Às vezes você está fazendo coisas maravilhosas que têm possibilidade de serem replicadas, mas você não escreve, né? Está guardado para você. Então também é um motivo. Você pretende contribuir, né, para o prestígio de uma área, no nosso caso, né, para a biblioterapia, para uma profissão ou até para uma instituição, né? Então a gente tem que ver primeiro, ou então você quer se posicionar no mercado, né, sendo reconhecido nessa área do conhecimento, porque quando a gente vai ver, né, Cris, quando a Cris, por exemplo, é a nossa mestra na biblioterapia, e aí a gente vai lá olhar o currículo Lattes da Cris, ver o que ela já tem publicado nessa área. Muitas vezes é assim que as pessoas chegam até a gente, né, procurando essas publicações, porque elas são os indícios, elas mostram academicamente que você está engajado nessa área e publicando, né? Então, buscar esse motivo, né? O porquê que você quer escrever academicamente, quer escrever para um evento, quer escrever para uma revista, quer escrever para compor um capítulo de livro, tá certo? E aí, a gente ainda não começou, né? A gente está fazendo aqui essas preliminares para a gente entrar no grosso do assunto. Então, essa escrita mais acadêmica, mais científica, ela vai ter aí algumas características. Então, a primeira é que ela é baseada em evidências. Então, por exemplo, a Cristina vai fazer um relato desses círculos que ela começou a fazer presencialmente, lá do cuidado de si. Ela pode muito bem colocar, né, de forma poética, tudo que ela vivencia, o que ela sente, as pessoas que participam, mas a partir do momento que ela escrever cientificamente, ela vai ter que pegar pessoas que são da área, que já fizeram esse trabalho e que comprovem, né, que esse trabalho funciona. A gente vai ter que recorrer aos nossos pares, a gente vai ver isso mais detalhadamente adiante. Então, é uma escrita mais crítica e argumentativa. Ela não vai poder só dizer que é legal e todo mundo se sente bem. Então, ela vai pegar lá o Foucault, que já é bem renomado, e vai dizer porque o Foucault diz que isso acontece porque o encontro do outro com o livro, do outro com a literatura, provoca isso, isso, isso e aquilo. A gente começa a entender que no mundo acadêmico a gente não é muita coisa, a gente sempre vai precisar de alguém para estar embasando o que a gente faz e fala, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente aprende muito também, é assim que funciona. E aí também é uma escrita mais formal no sentido, né, de obedecer às normas da língua portuguesa, mas isso não quer dizer que deixe de ser poética, né? E eu estou muito feliz aqui por conta do meu orientador ser historiador e me permitiu essa escrita mais livre, digamos assim, porque dependendo da área do conhecimento, essa escrita ela é muito fechada, ela é muito amarrada. Eu estava com uma amiga me orientando por ser da área, quando ela pegou o meu projeto de pesquisa, ela mandou tirar um monte de palavra, veredas e não sei o que lá, até o cuidar de si, né? Aí eu disse, sai fora, que o meu orientador me autorizou. Então, dentro da minha área da biblioteconomia, o povo é muito chato e muito fechado com relação a isso. Nas letras, né, na literatura, até na educação mesmo, a gente já encontra esse espaço mais aberto, permitindo você falar na primeira pessoa, tem área do conhecimento que você não pode nem dizer, eu pesquisei, eu fui a campo, não, né? Você tem que usar lá o verbo na terceira pessoa. Então, isso já chama a nossa atenção para quê? Quais revistas eu vou publicar? Para onde eu quero escrever? Então, conhecer qual é a norma dessa instituição, desse evento, dessa revista. Só um minutinho, gente.
Então, para essa escrita ficar mais fácil, e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? E aí a gente ainda não começou, né. Dentro dessa escrita acadêmica, que hoje, né, eu vou propor um único item, né, para a gente conversar, dialogar, que é o que é mais comum e o mais aceito em eventos, revistas né, outras, até para questão de capítulo de livro também, então eles vão se subdividir. Eu posso escrever cientificamente ou academicamente relatos de experiência, que eu acho que na biblioterapia é o que a gente mais vê, né, são os relatos de experiência. A gente pode trazer discussão de resultado, né, dessa pesquisa empírica, é quando eu aplico, por exemplo, a Cristina, eu estou pegando a Cristina porque ela trouxe os exemplos dela hoje, né? Ela quer começar a investigar como que as pessoas chegam no círculo de biblioterapia dela, nos encontros, e qual é o impacto desses encontros na vida das pessoas. Então, ela pode, lá no início, aplicar um questionário, que aí, né, é uma coisa mais profunda, a gente vai ter que formular esse questionário, ver, né, uma metodologia, perguntando das pessoas, né, como que você chegou aqui, como que você se sente, o que te motivou a participar dos encontros e barararará. E aí, no final dos encontros, ela aplica outro questionário para saber qual a transformação que essas pessoas tiveram nesses encontros. Então, isso vai ser uma pesquisa, né, onde ela vai trazer a discussão de resultados dessa pesquisa empírica, ou seja, que ela fez na prática. E muitas vezes a gente deixa isso passar porque a biblioterapia é leve, então eu não quero aplicar questionário para as pessoas, eu quero deixar as pessoas livres, leves e soltas, né? Então, eu vejo, né, agora, enquanto pesquisadora na área da biblioterapia, o quanto isso às vezes é confrontante dentro da gente, né? Deixar essa leveza, tudo isso que a biblioterapia fluir, mas eu também, enquanto pesquisadora, eu preciso registrar para validar que ela funciona. Então, né, a gente fica aí nesse meio termo. Eu desenvolvi, né, quando estava na Secretaria da Saúde, esses encontros, e por um ano eu desenvolvi, né, encontros de biblioterapia com servidores da saúde, mas eu usei uma técnica de observação, porque também é uma outra metodologia, onde, né, você não aplica questionário nem nada com as pessoas, mas você observa, né, uma observação direta, onde você está ali, é um sujeito que interage, mas você observa o comportamento das pessoas. E aí, o que eu registrava? O que as pessoas falavam quando saiu dos encontros? Olha, Kate, eu me senti assim, assim, assado. Claro que não anotava na frente da pessoa, né, mas tentava lembrar logo depois do encontro, os feedbacks que eu recebi, né, uma história que a pessoa trouxe. Então isso é uma outra metodologia, que é a técnica de observação, né, que eu considero, assim, menos invasiva quando a gente trabalha com a biblioterapia. Mas, às vezes, a gente vai precisar saber dessas pessoas mesmo, qual foi o efeito, o que que mudou, por que que você considera importante, como era a sua vida antes e depois dos encontros, né. E aí a gente ainda nem começou, gente. E Kate, aí deixa eu oi, aproveitar, pode falar, Cris. e ilustrar, porque já que a gente está pegando o exemplo da Cristina Lúcia, Uhum, o círculo que ela fez sábado passado, ela já postou uns testemunhos das pessoas. Então, sim, esse é um registro sim, possível e com relevante. certeza. Sim, Obrigada. sim. Então é tudo isso, né. E aí a gente vai ver que eles vão servir muito para os relatos de experiência, que é o que eu quero focar, né, porque agora organizando um livro na área, né, eu percebi que é o tipo de documento, né, que mais as pessoas que trabalham com a biblioterapia produzem, é esse relato de experiência. Como que é essa vivência, seja da biblioterapia individual ou em grupo, né, ou atrelada com alguma outra arte. Então a gente pode também ser no estilo de entrevistas, né, os ensaios também, são, textos acadêmicos, né, uma revisão bibliográfica, a gente vê muito também dentro da biblioteconomia, estudando a biblioterapia, pensa no povo que gosta de fazer revisão bibliográfica, gente. O que que é isso, Kate? Eu vou pegar uma, vou chamar aqui de base de dados, tá? Que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês também. Eu pego uma revista científica, por exemplo, a ABC de Santa Catarina,
que eu vou dar o exemplo dela porque ela é uma revista que aceita muitas publicações voltadas para a biblioterapia. E aí eu pego a ABC, eu pego o ano de 2020 a 2023 e eu quero saber tudo que foi publicado sobre biblioterapia nesses anos. E aí, né, eu quero saber qual é a área das pessoas que publicaram nessa revista, se elas estão falando de biblioterapia para criança, hospitalar, com idoso, né? Então, eu vou analisar o que tem sido produzido sobre biblioterapia. Né? Então, a revisão bibliográfica é isso, ela vai trabalhar com o que já foi publicado sobre isso, tá? Só para a gente ilustrar aqui. E aí pode ter resenhas, né? Esses são os modelos acadêmicos assim mais comuns dentro da publicação científica, né? Principalmente da gente que é da área de ciências humanas, né? Ou sociais aplicadas. A gente que trabalha com gente, né? A gente que trabalha com essa subjetividade, ok? E aí, gente, antes de trazer aqui o modelo, que eu acho que vai ser mais fácil a compreensão, né, do desenvolvimento desse artigo científico, que é o tipo de documento que eu quero, né, começar a introduzir hoje para vocês. Então, a gente tem algumas etapas, né, para que a gente comece a organizar, se não fica uma confusão aí na nossa cabeça. Então, o primeiro é decidir esse objetivo, né? Ah, Kate, eu quero publicar, porque eu quero ser uma das pessoas que quer ajudar a fortalecer a publicação científica sobre a biblioterapia, para que a gente seja reconhecido como uma PIX, né? Ou não, Kate, eu quero publicar, né? Porque, enfim, pessoal, quero ser reconhecida na área como uma pessoa que trabalha com a biblioterapia. Então, decidir esse objetivo. Depois, a gente tem que escolher a revista, o livro, o evento, para onde esse artigo vai ser caminhado. Então, na maioria das vezes, esse artigo ele já tem um padrão. Então, se você não tem uma revista, um livro, um evento em mente, começa a estruturar para quando a oportunidade aparecer, você já ter algo. Né? Não ficar louquinha da vida. Ai, meu Deus, a Cris está organizando um livro, e agora? Como é que eu escrevo? Por onde eu começo? Então, já começa a fazer esse registro e depois a gente só formata, eu vou já falar disso, né? Para o modelo que o evento, que a organização do livro pede. Segundo, né? Muna-se de guias que facilitem a sua redação. Gente, sem leitura, a gente não consegue escrever. A gente vai escrever só a nossa vivência, mas a gente não vai ter embasamento teórico, científico, que é o que vai sustentar essa escrita. Né? Por exemplo, você manda uma coisa só da sua cabeça, um relato só do que você vivenciou, a revista vai dizer, mande isso lá para um artigo de opinião de um jornal, que no artigo de opinião você fala as suas impressões e o que você quer. Numa questão acadêmica, científica, não. Então, é começar a ler o que está sendo produzido, né? Os livros aí de biblioterapia, e não só da biblioterapia, mas de outras áreas que também vão fundamentar esse conhecimento, essa vivência, toda essa experiência, né? Então, é ler. Sem a leitura, a gente não consegue escrever. Eu tô vendo, assim, agora, né, no mestrado, quanto essa questão da leitura e de mesmo quando não estava na academia diretamente, mas sempre estudando, o quanto isso facilita a nossa escrita. E colegas meus que não conseguem desenvolver, assim, 3 laudas, porque não tem a leitura da área, né? Então, e é muito legal você escrever na área da biblioterapia que você tem atuado. Ai, Kate, eu trabalho com biblioterapia e biblioteca escolar. Então, esse é seu forte, né? Foca nisso, escreve sobre isso. Se aventurar em outros ramos que você não atua, é legal, mas vai te exigir um pouco mais, né? De dedicação para estudar, para tudo mais. Vamos lá, né? Leia sobre o que já foi feito, escrito, publicado sobre a temática, né? Praticamente a mesma coisa. Redige essa estrutura do artigo, que eu vou já mostrar para vocês, porque dentro da linguagem acadêmica, a nossa escrita ela tem início, meio e fim. Então, quando eu começo uma ideia, eu tenho que concluir, porque às vezes eu começo uma coisa aqui, me vem um outro pensamento e depois eu retomo outro. Então, isso tem que estar estruturado, e eu vou já apresentar uma estrutura. Revise o texto, né, várias vezes, esse daqui já no processo de edição. É nessas leituras que a gente vai ver que às vezes não falou algo legal, né? Que, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso aqui, né? Por exemplo, eu vou participar de uma banca agora,
e a moça escreveu que a cartaz é uma metodologia da biblioterapia, e a gente sabe que ela é um componente, né, dela, quando a gente vai estudar ali. Aí eu disse, será se ela se confundiu, né? Então a gente vai fazendo essas observações. Às vezes a palavra foge, a gente coloca qualquer uma, então essa revisão, ela é muito necessária, principalmente quando você vai ser avaliado por, né, pessoas que estão, de alguma forma, ligados com a área. Mas hoje, gente, as pessoas estão mais humanizadas, pelo menos as que eu tenho encontrado, né, na academia. Então, ninguém esculhamba teu artigo, diz que é para jogar fora, como antigamente muitos professores faziam, né? Hoje não, as pessoas conversam, dão o retorno, né, diz onde pode melhorar, e eu tenho achado isso bem legal. Então, planejar, né, esse processo da escrita, se coloque prazo, né, diga que todo dia você vai escrever pelo menos uma página, né, vai para depois ajustar esse texto, porque a escrita é essa prática, né. Faça fichamento da sua leitura. Meu povo, isso é muito importante. Porque depois você lembra que leu alguma coisa que daria super certo de você colocar no artigo e você não lembra onde você leu aquilo, quem falou aquilo, e aí você tem que começar a ler os livros tudo de novo para encontrar aquela bendita ideia, aquela bendita citação que alguém falou, né? Então, por exemplo, muitas coisas que eu já tinha lido antes do mestrado, eu estou tendo que reler, porque eu não lembro qual era o livro, ou até lembro, mas não sei qual era a página. E quando você coloca uma ideia que não é sua, né, dentro de um trabalho científico, isso é caracterizado como plágio. Então, hoje, as revistas, né, as editoras que publicam os livros, os eventos, o que não falta são softwares e aplicativos que passam o teu texto e diz se está plagiando alguém ou não, né? Então, isso é muito sério, daqui a pouco a gente vai também falar sobre isso. Então, faça esse fichamento, ele salva a gente, sabe? Hoje eu dou maior valor para eles, esse ato de ler, anotando as ideias, né? A frase foi bem impactante, eu já anoto a citação, já coloco lá qual é a página, de que livro eu tirei aquilo. Isso ajuda muito na escrita. O oitavo, né? Tenha um caderno, um bloco, até uma parede mesmo. A minha parede aqui é toda cheia das informações, de anotações, né? Olha, eu repetindo, anotações para anotar as ideias, mas é isso mesmo, gente, para anotar. Às vezes, eu tenho aqui uma listinha que eu estou até ali para frente, que são ideias de artigos. Eu disse, nossa, isso daqui dá um artigo. Observar isso daqui dá um artigo. E às vezes você não consegue fazer aquilo naquela hora, mas estando anotado, depois você retoma aquela ideia. Ou então, por exemplo, você vai assistir um filme, uma peça de teatro, um documentário, e tem algo que casa com o que você está escrevendo. Então, tem esse bloco para anotar, olha, rever o filme tal, porque ele conversa com o que foi discutido naquela roda tal, né? Para assim inserir esses outros elementos dentro do seu trabalho. Então, esse caderninho que a gente anda, né? Eu gosto mesmo do escrito mesmo, eu chamaria caderninho, já dizia meu pai. E para anotar essas ideias. Aí eu tenho um para ideias de negócios, eu tenho para ideias de projetos, e aí a gente vai desenvolvendo, né? Senão essa ideia se perde. E de preferência, deixa esse caderninho perto de você à noite, porque às vezes, quando o nosso cérebro descansa na hora do sono, vem a resposta para alguma coisa. Eu vivo tendo essas ideias da dissertação. Nossa, eu posso botar isso naquele capítulo. E você levante à noite, estique seu braço, pegue esse caderno e anote, porque de manhã você não vai lembrar. Então, né, fica essa dica. Olha aí, a Cristina, né, teve a insônia, onde surgiu a ideia, eu acho que ela anotou, né? Ou então foi tão potente que ela conseguiu lembrar, né? Depois. E aí, por fim, meu povo, crie, separe, né, esse ambiente para o ato de escrever. A gente pensa que não, mas o ato de escrever, ele exige, né, essa concentração. Se você é o tempo todo interrompido, né, você perde o pensamento, você perde o fio da meada ali da escrita, que às vezes está fluindo, né? Tire esse horário. Se às vezes a gente tem esse espaço para leitura, né, enquanto leitor, então é que a gente cria esse espaço também para a escrita, enquanto aí escritoras. Certo? E o 10º, né, conselho aí, dicas, digamos assim, escreva, dessa forma. Ai, Kate, eu não me sinto segura, né, para escrever sozinha. Chama uma dupla, né, para escrever com você. A maioria das revistas, dos livros, dos eventos, eles aceitam esse trabalho, né, de forma coletiva, mas começa.
E aí, deixa eu interromper esse daqui, porque vocês lembram que aí tem no segundo, né, ponto, que diz que é para escolher a revista, né, que você quer publicar. E aí eu vou apresentar para vocês o modelo. Que o que acontece? A gente tem as temidas, as odiadas regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT tem regra para tudo, para como você escrever resumo, para como você colocar citação, para tudo. Só que o que acontece? Alguns eventos, algumas revistas, algumas editoras, elas têm seus modelos próprios. Elas seguem a ABNT em alguns parâmetros, mas ela tem seu próprio modelo. Então, não fique com raiva, não brigue com a ABNT antes de ela ser pedida, não se estresse. E aí, eu vou trazer aqui a revista, né? A ABC, está aparecendo aí para vocês, né? Para a gente ver, né, que é essa da Associação Catarinense de bibliotecários, né, mas ela aceita muitas publicações, inclusive esse número aqui, que é o atual, que foi o último que saiu ano passado, ele só contém artigos de biblioterapia, né, que foi o professor Evandro que organizou. Então, aqui, né, tem vários artigos só voltados para a biblioterapia. Então, é uma revista que eu vejo que quando a gente quer falar de biblioterapia, ela tem muitas publicações. Então, quando você entra aqui no site de uma revista, vai ter aqui o sobre, aí explica sobre a revista e tem as submissões. Então, nessa parte da submissão, vai dizendo, né, o que pode, o que não pode para você mandar para essa revista, que são as diretrizes para os autores, né, para quem quer escrever. E aí, aqui, essa revista, ela não deu o modelo pronto. Então, você vai ter que abrir um documento no Word e começar a escrever conforme ela pede. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de uma editora que já dá o modelo. Eu amo essas pessoas que já dão os modelos, que a gente só faz encaixar a nossa escrita nelas. Então, aqui, ó, para quem quer submeter para a revista ABC, então, olha, eles aceitam relato de pesquisa, aí eles vão aceitar até 15 laudas, né, que são 15 páginas, eles aceitam artigo de opinião, eles aceitam ensaio, eles aceitam revisão de literatura, eles aceitam relato de experiência. Opa, então eu que tenho o meu relato aqui sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido com a biblioterapia, já posso ficar de olho nessa editora, porque ela aceita relato de experiência. Ela aceita resenha, ela aceita, olha aí, gente, inclusive artigo de palestra. Então, se você fez uma palestra e quiser transformar isso, né, num artigo científico, claro, você vai, né, alterar um pouco da linguagem para ela obedecer à norma culta, né, da língua portuguesa, que quando a gente escreve não é a mesma coisa que a gente fala, mas aqui até artigo de palestras eles aceitam para publicação. Então, olha aí, né, que legal. Então, já é uma outra possibilidade também. E aí ele vai trazendo aqui as normas, né? Então, eles vão pedir, não se preocupe que isso aqui, eu só vou, né, passar para vocês verem o que essa revista pede, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor cada item desse. Então, ele vai pedir que o seu trabalho tenha um título, né, que tenha ali o nome dos autores, esse autor tem que botar lá qual é a titulação dele, qual é a instituição que ele trabalha, enfim, né, o Workcid, que é um documento aí que daqui a pouco a gente pode conversar. Então, essa revista ela vai pedir, além do título, as informações do autor, o resumo, as palavras-chave, o texto, né, como um todo, que ali é o corpo, né, do trabalho, como a gente diz. Ele vai dar espaço para elemento de apoio, né, que é quando eu quero trazer gráficos, figuras, tabelas, e com certeza aqui as referências bibliográficas. Essa revista ela aceita também agradecimentos. Se você quiser agradecer alguém lá atrás no seu trabalho, né, ela possibilita. E aí depois ela vai pedir a tradução do título e do resumo das palavras-chave na língua inglesa. Né? Então, e essa daqui são as considerações, né, que você... As considerações não, são as exigências que essa revista pede para que você possa publicar nela. E aí, por que isso é importante de ler antes? Para você não escrever um texto da sua cabeça e mandar para lá e ser rejeitado. Porque a revista já disse, tem que ser assim, ter o título, ter o resumo, ter a palavra-chave, né? E aí a gente vai já ver cada elemento desse. Agora, esse modelo aí da revista, a gente tem que abrir um Word, né? E ir formatando do jeito que ela quer. Mas eu vou mostrar agora para vocês
O modelo da editora Ciência e Cultura, Informação e Cultura, desculpa, Cultura e Informação, que é a editora no qual, né, eu estou organizando um livro agora, e ela já disponibiliza o modelo. Então, né, você vem aqui, coloca o seu título, aqui seu subtítulo, aqui ela já pede o título em inglês, o subtítulo em inglês, né, e vem explicando aqui. Aqui vai o nome dos autores, ó, o autor 1, o autor 2, é só substituir. Eu amo o pessoal que faz desse jeito, tanto de evento quanto de editora. Eu estou agora, né, escrevendo um artigo para o evento que vai ter na Argentina e ainda veio em espanhol. E é muito confuso. Eles não mandaram o modelo, só mandaram as observações. Aí eles colocaram lá, ver no ponto 4. Aí quando você chega lá, eles pularam do 3 para o 5, faltou o 4. E aí mandam um e-mail para saber quais eram as informações do 4, né? Então, eu acho que facilita muito a vida tanto deles, que vão receber tudo padronizado, quanto a nossa, que só vai encaixar aí, né? Então, ó, né, esse daqui é o template, é o modelo. Então, tá aqui, ó, o resumo do trabalho, né? Vai ser dessa forma, as palavras-chave vai ser aqui dessa forma. Aqui ele já pede o resumo na língua inglesa, né? Nem todo mundo vai pedir. Aí ele diz que no ponto 1 você vai colocar, né, a sua introdução do trabalho, no ponto 2 a metodologia. No 3, né, você vai trazer a fundamentação teórica, a revisão de literatura, a gente vai já ver, tá, gente? Cada item desse. Então, aqui é só para apresentar que eles já mandam o modelo. Quando você for citar alguém, né, você vai falar que a Cristiana Seixas definiu a biblioterapia como isso, isso, isso. Vai ser dessa forma aqui, desses moldes. Quando a citação é mais longa, como que fica? A gente vai já ver cada um desses. Os resultados, olha, quando você trouxer um quadro, né, como é que você vai apresentar esse quadro, essa tabela, as considerações finais e até aqui os modelos de referência, né? Então, grande parte dos eventos, eles ou de editora que vai publicar livro, vai te dar esse modelo. Kate, isso é uma regra geral, né? Assim, nossa, vai ser o tempo todo assim? Não. Né? Tem editoras que vão trabalhar com publicações de livros de forma mais livre e vai te dar essa autonomia para escrever do jeito que você quiser. Né? Mas lembrando, lá no início a gente está falando de escrita científica, né? De uma escrita aí acadêmica para o mundo da biblioterapia, tá bom? Ó, todo esse material eu vou deixar no Drive, tá? E vou compartilhar com vocês. Então, até esses modelinhos aí, depois eu vou disponibilizar o link e você acessa tudo lá. Inclusive, outras falas, outros materiais mais detalhados para aprofundando os tópicos que a gente vai trazer aqui. Teve até uma pergunta, né, a Helena, Kate, esse material vai, eu vou disponibilizar, vou passar o link. Tarará, nananana, qualquer coisa, tá, Cris? Se tiver, que eu não estou vendo o chat, se tiver alguma coisa assim, você pode falar. Alguém quer falar alguma coisa agora, antes da gente ir para a parte mais que vocês vão começar a sair da... Não vão ficar até o fim, porque todo mundo quer escrever para contribuir para a propagação da biblioterapia. Tá super rico, né, gente? Se Eu você estiver queria falando compartilhar só para dar um respiro, trazendo um até pouco pegar uma água. da Lígia Bojunga, quando ela fala do processo de escrita dela, no Feito à Mão, ela diz o seguinte: desde que eu comecei a fazer literatura, venho sentindo uma necessidade cada vez maior de me isolar quando eu escrevo. Sempre levei muito tempo para esquentar, para sintonizar uma mesma faixa, a minha imaginação, a minha disciplina e o meu raciocínio. Qualquer interferência, a conversa ao lado, o telefone tocando, um barulho de televisão, faz logo minha faixa sair do ar. Então, o estúdio, e eu traduzo o estúdio por um espaço assim, pode até ser mínimo, mas durante o tempo em que a gente é guardiã dele, ele é só da gente e pronto. Então, para mim, o estúdio se tornou tão essencial quanto o ato de escrever.
Sem eles, eu vou mal, obrigada. Então, é só um respirozinho para ilustrar esse desafio da gente criar um espaço para esse mergulho, né? Maravilha, Posso Cris. E fazer aí? uma pergunta, Kate? Pode sim. Na pós, o professor Manolo, você conhece, e Uhum. algumas pessoas daqui também, ele pediu para a gente fazer um ensaio. E ele diz que a gente tem que usar as normas da ABNT, ter uma introdução, mas que pode usar a linguagem poético-literária. Como é que você vê isso? O que você pode clarear nesse sentido? Não, eu acho super possível. Inclusive, é o nosso, né, desafio hoje, é trazer, tirar dessa ciência, né, esse rigor de que, né, o científico é chato, ou é muito duro, ou é rígido. Eu, essa semana ali, eu acho que até compartilhei com a Cris, uma dissertação de um rapaz que ele falou justamente isso. Por exemplo, porque a gente, na dissertação, olha, aqui é a introdução, você faz isso. Na introdução, você não pode citar ninguém, porque a citação, né, trazer outros autores, vai ser lá na revisão bibliográfica e tal. Ele pegou a fala dos alunos que ele entrevistou e ele começou a trazer o diálogo desses meninos desde da introdução. Então, ele não pegou essa tudo que ele fez de entrevista, né, desses adolescentes, e colocou só lá na análise dos dados. Ele veio trazendo as falas dos meninos para embasando todo o texto dele. E lá no final ele fala: isso é uma provocação, porque dentro da academia a gente fala tanto em humanizar, né, em dar espaço para que outras formas de conhecimento se manifestem, mas na prática a gente continua sendo rígido dentro de um quadrado e pedindo que A é A, B é B. Então, ele disse que foi uma forma de afrontar a academia, porque está na hora da gente falar e começar a fazer também. Então, como eu te disse, né, algumas áreas do conhecimento, elas vão permitir essa escrita poética, né? E eu vejo isso, assim, super válido, inclusive títulos maravilhosos que começam. O trabalho dele é riquíssimo, cheio de figuras, cheio de trechos, né, de poesias, e foi um trabalho, assim, que eu fiquei encantada, né, de ler, até escrevi para ele, né, parabenizando, que eu tenho dessas, quando eu gosto muito do texto, o e-mail do autor vai ali, eu nem conheço, mas eu agradeço por aquela contribuição que está contribuindo com o meu trabalho. E aí ele se colocou à disposição para até, inclusive, me ajudar na dissertação, né? Mas, enfim. Então, Ana Margarida, eu acho que é super possível. Aí, quando ele fala dentro das normas da ABNT, é porque o ensaio ele também vai ter a introdução, né? A parte desse desenvolvimento e a conclusão. Porque a escrita ela precisa ter um início, meio e um fim. Já pegou um texto assim que acabou e tu disse, égua, tá faltando algo aqui, né? Ou que começou e disse, nossa, isso daqui tem cara de que era para estar tá lá na conclusão, né? Então, por isso, esse rigor, para que tenha um início, um meio e um fim, que ele faça sentido, que esse texto ele seja costurado, né? Para que a gente consiga ter uma leitura fluida. É mais nesse sentido, mas que ela é possível ser poética, é preciso. Eu vou até colocar aqui, olha, tem uma amiga minha que a gente teve um professor de metodologia, mas ele veio lá de outra área, ele veio da comunicação, então a gente não deu confiança para ele, não. Porque nós amamos o texto de uma amiga nossa, é o título do trabalho dela. E ele disse que ela não podia, ele detonou, né, o trabalho dela. E depois eu disse, amiga, não dá confiança para ele, não. Porque conversa com o teu orientador, com a tua orientadora, a orientadora dela, e vê se ela gostou. Olha o título do trabalho dela. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, né, e tarará. Empoderamento social das mulheres assistida pelo Centro de Referência da Mulher, né, aqui do Crato, através da mediação da informação. Então, ela trouxe esse trecho da música, né, da Elza Soares, no título dela. E isso eu acho que se torna mais atrativo do que se eu colocar lá somente, né, empoderamento social das mulheres assistida pelo Centro de Referência. Quando eu falo, cadê meu celular? Eu convido esse leitor a querer ler esse texto, que a gente vai falar um pouco sobre disso, né? Sobre isso, a importância de se pensar esse título, a importância, porque é o título que vai chamar o seu leitor para aquele trabalho. E a gente escreve para ser lido, né? Ninguém quer escrever para ser
guardado, ter esse trabalho todo e ficar esquecido, né? Então, a gente teve essa conversa. Então, vai depender muito de quem está te orientando, dessa revista. Então, muitas vezes, se um trabalho teu ele for rejeitado, não pensa que você não sabe escrever ou que essa experiência não vale ser relatada. Tente entender quem avaliou que tipo de evento e que tipo de revista. A gente teve um evento ano passado da nossa área e uma amiga minha, em 2021, 22, ela escreveu e simplesmente mandaram dizendo que o trabalho dela não poderia ser contemplado. Curto e grosso, sim. Não falaram que ela poderia melhorar nem nada. Quando foi 2023, eu escrevi, eu disse, fulano, bora para esse evento, né? Eu estou aqui, a gente vai de ônibus, era aqui em Sergipe. Aí ela, não, amiga, eu não sei escrever, ano passado meu trabalho foi rejeitado e parará. Aí a gente deu uma olhada, só mudou o eixo, né? Porque nos eventos acadêmicos a gente vai ter os eixos lá. E eu disse, amiga, mas eu acho que não passou aqui, por exemplo, era em atuação profissional, mas ele passa aqui, né, nesse outro, e foi aceito. Então, às vezes, é só o olhar de quem pegou aquele teu trabalho para avaliar, né? Então, quando você tiver um trabalho recusado, não desista. E a gente nem sabe o humor daquela pessoa quando avaliou, né? Eu procuro ler quando eu sou convidada para a banca, um dia que eu acordo assim, nossa, muito bem e tal. Eu disse, hoje eu vou ler o trabalho da fulana, para que as minhas emoções não interfiram no meu julgamento daquele trabalho. E nem toda pessoa que vai pegar teu texto, que vai analisar, vai ter essa consciência de que não está no dia bom e vai levar aquilo para avaliação do teu trabalho, né? Então, tem tudo isso aí. Eu só leio o trabalho de TCC que eu vou para a banca quando eu estou feliz, para para dar chance para os meninos. Então, gente linda, posso seguir? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Eita, e Cris, depois tu me fala do tempo. O tempo. A gente tem 40 minutos aí. Ótimo. Então vamos lá, gente. Então, né, esse artigo científico, que é esse modelo de trabalho que a gente vai falar aqui hoje, porque ele é o mais aceito em revista, ele é o mais pedido em evento científico, ele é pedido, inclusive, às vezes, para capítulo de livro. Nesse modelo de artigo, é o que você entrega, muitas vezes, no final de uma especialização, né? O seu trabalho hoje, a maioria das pós, elas pedem artigo científico como entrega. Então, ele é esse relatório escrito que vai descrever, né, o resultado. Então, você sabe escrever sobre o que você fez. A gente só precisa adequar isso para essa linguagem científica acadêmica, tá bom? Então, o objetivo dele vai ser comunicar, né, as conclusões, de que forma, né, esse trabalho foi feito, dessa pesquisa científica, né, como eu dei o exemplo para vocês, ou dessa experiência. E aí, o que vai tornar, gente, esse material científico é essa metodologia. É isso que a ciência ela quer da gente. Saber como você começou, como você desenvolveu e como você concluiu esse trabalho. Né? Os resultados. O que a ciência quer da gente é resultados, não é, Cris? Lá, quando a gente envia, né, a proposta, qual é o resultado da biblioterapia na vida das pessoas que vocês acham que ela merece se tornar aí uma Pix? Então, o que importa para a ciência é isso, e resultado. E esse resultado ele tem que ser medido. Eu tenho que pegar o que a Ana Margarida disse que funciona e aplicar igualmente ela, e isso, né? Só que aqui na nossa área de ciências humanas e aplicadas associadas, sociais e aplicadas, a gente está trabalhando com seres humanos, cheio de subjetividade, e esse resultado ele não vai ser igual o da Ana Margarida, né? Idêntico. Isso só lá a matemática, a física, né? Quando tem tudo ali, né? Na mesma medida, no mesmo padrão, com a mesma temperatura, vai conseguir reproduzir. A gente, como ser humano, a gente não consegue isso, mas a gente tem que ter esse passo a passo para que eu consiga replicar e ter resultados diferentes, mas eu consiga ter resultados com esse mesmo método. Então, é isso que eles querem que a gente prove, né? Como é que se faz um encontro, né, de biblioterapia? Qual é essa metodologia? Que eu acho que é essa subjetividade que pega um pouco para a gente, mas quando a gente começa a estudar as metodologias da antropologia, da psicologia e da história, eles vão dar esse embasamento para a gente realizar esses nossos relatos, essa nossa pesquisa. Por exemplo, eu aqui no mestrado, eu estou trabalhando com história de vida. História de vida, durante muito tempo, não era considerado metodologia.
Porque o que acontece? Se eu faço uma entrevista de história de vida da Ana Margarida, ela vai começar a me contar a história de vida dela. E a ciência mais dura ia dizer, Kate, isso daí pode nem ser verdade, ela pode estar inventando tudo isso. E a memória do ser humano é falha. Será que isso aconteceu como ela está dizendo que aconteceu mesmo? Então, durante muito tempo, essa metodologia da história de vida ela era questionada e não era levada em consideração. Até que ela veio para dizer que a gente não quer a verdade, a gente quer, né, trazer a rememoração das pessoas sobre aquele fato. E aí, hoje, a história de vida ela é um método científico, né, da história oral. Então, meu orientador é historiador e eu super amei, porque eu já vim com essa proposta antes de saber que ele era meu orientador, e deu tudo certo, assim, foi tudo providencial. E aí, hoje, a história de vida. Então, a gente vai ter, né, a fenomenologia, né, que vai trabalhar ali com o sujeito, que são essas metodologias que vão embasar a gente para construir aí os nossos relatos da nossa pesquisa. A gente vai ver um pouco disso, que falando assim pode até ficar um pouco confuso. Então, vamos seguindo. Então, gente, quando eu mostrei lá para vocês tanto a estrutura da revista ABC, quanto lá o modelo da editora, todos eles apresentaram essa estrutura básica. Então, um artigo científico, esses serão os elementos. O que está aí em negrito são elementos que são obrigatórios. Então, todo artigo científico vai ter que ter o título, e o subtítulo, muitas vezes, né? O autor, esse resumo, as palavras-chave, né? Eu não negritei essa parte aqui, tá? Dos elementos textuais, né? Que é a parte da argumentação. Todos eles vão ser também obrigatórios, introdução à revisão de literatura, método, resultado, a gente vai já passar por cada um dele. E ali, nos pós-textuais, só as referências são obrigatórias, porque a academia não vai aceitar um trabalho que você não tenha uma referência, que você não leu um livro, que você não leu um artigo. Você não pode chegar lá dizendo que todas aquelas ideias são suas, porque não é. A gente é influenciado, né, por vários escritores, por várias escritoras, por várias outras pesquisas. Então, a gente tem que referenciar. Se eu li o livro da Cris e ele me inspirou para escrever esse relato, vai estar lá atrás, né? Vivências em biblioterapia, né? Se eu li a professora Clarice Caldini, se eu li a professora Carla Souza, se eu li o professor Evandro, vai ter que constar lá atrás nessas referências, porque as ideias, né, que me embasaram, que embasaram o meu relato, não foi só da minha cabeça, foi dessas leituras, né, que eu fiz. Então, isso é muito importante. Então, se o seu trabalho chegar sem referência, já vai voltar, que vai dizer, não, ninguém produz, ninguém escreve do nada, a gente se inspirou em alguém. Então, tá? Tudo que está aí em negrito, com exceção aqui, eu vou corrigir esse material antes de colocar para vocês, são elementos que são obrigatórios. Então, todo trabalho, né, todo artigo científico terão esses elementos. Eita, caiu um bichinho aqui no meu olho. E aí, o que vai ser complementar? Os anexos. Eu vou explicar aqui de forma bem superficial para vocês, né? Anexo é tudo que eu usei no meu artigo, por exemplo, agora eu vou publicar um artigo onde eu coloquei uma tabela com todos os livros que eu trabalhei nas rodas de biblioterapia lá na secretaria. Aí a Ana Margarida vai dizer que ela utilizou esses mesmos textos para desenvolver o trabalho lá no tribunal, onde ela está. Então, ela pode escrever isso no texto e ela vai anexar essa tabela lá atrás, porque não é um material dela, ela se inspirou em outra pessoa, ok? Colocou lá. E aí, quando que é apêndice, Kate? Apêndice, o anexo é quando o material é do outro, eu tirei de algum livro, de alguma revista e trouxe para o meu trabalho, e o apêndice é quando eu elaborei. Aí vamos supor aqui, né, que a Cristina, ela vai aplicar esse questionário com 5 perguntas com quem está indo para os círculos. Então, essas perguntas que ela fez, elas vão entrar no apêndice, é quando eu, autor, crio aquele material, né? Então, é essa a diferença, mas a gente pode detalhar isso em outro momento, se for necessário. Por isso que ele é complementar, nem todo o trabalho vai ter. Os agradecimentos, né, só quando a revista ali permite, e umas ou outras vão pedir o resumo na língua inglesa, tá? Nem todas pedem também não, mas a grande maioria, digamos assim.
E aí, agora vai entrar a parte legal, porque eu vou trazer um texto mais poético para a gente entender. Gente, foi muito incrível quando a gente discutiu esse texto no mestrado, porque só eu pesquiso essa parte mais da literatura. A galera é tudo técnica, biblioteca digital, repositório, gestão do conhecimento. Eita, só uns assuntos assim que me dá um embrulho, assim, mas ainda bem que tem gente para tudo, né? E aí, esse texto, como ele é mais poético, a turma não entendeu. Aí, no dia da aula, só eu conversando com o professor sobre o entendimento do texto, porque a linguagem era muito poética e a turma não estava acostumada, né? E eu vou compartilhar esse texto com vocês para a gente falar desse passo a passo. Então, a gente vai começar ali desde o título, né, Kate? Mas o título, assim, é tão importante. Para mim, eu escreveria ali qualquer coisa e tá tudo certo. Não. Já viu que a gente, às vezes, compra o livro só pelo título, né? Nossa, eu acho que é interessante. Assim que o nosso trabalho tem que ser, né, para quem pegar ele ali nas mãos. Não que a gente vai enganar, né, vai fazer um título super legal e o trabalho mais ou menos, mas não, para a gente ter, né, essa dedicação na hora da elaboração desse título. Muitas vezes ele é a última coisa. Eu lembro que agora, né, que eu estou escrevendo para qualificar, né, no mestrado, eu dizendo assim, ai, professora, não consegui um título poético como eu queria, e não sei o que lá. Ele, Kate, relaxa, vem com o título que tiver, e até o final o título pode mudar, né? E aí você vai encontrar na hora certa esse título. Ele é muito, muito fofo, esse meu orientador. E aí, então vamos lá. O título, né, ele deve escrever de forma lógica, rigorosa, né, e breve e gramaticalmente correta, é claro, a essência desse teu artigo. Então, tu tem que colocar ali o que aquele trabalho vai falar, o que representa, né? É tudo aquilo, aquelas 15 páginas, aquelas 10 páginas que você escreveu. Então, pode-se optar por títulos em duas partes, né? Que é quando tem título e subtítulo. Geralmente é a última coisa, né, que a gente pensa, a gente começa com uma ideia ali inicial, mas depois a gente troca. Ei, Meg, vem para cá, peraí. Gutenberg, pega aqui a Meg, por favor. O que mais? Ele entrega de cara ali o teu trabalho, né? Ele tem que ser atrativo, ele tem que ser instigador, mas principalmente, ai, Kate, então eu quero ser atrativo e tal, mas você não pode, de forma alguma, gente, prometer o que você não vai entregar. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, mas eu vou dizer um outro, né? Por exemplo, esse daqui, biblioterapia e profissional da biblioteconomia, uma análise do perfil profissional. Eu já tiraria ali os 2 profissionais, né, que está repetido, eu, Kate, né, aqui já com a cabeça de avaliadora. Mas eu sei que é um artigo que vai falar dos profissionais da biblioteconomia que trabalham com a biblioterapia e vai fazer uma análise desse perfil. Se esses bibliotecários, essa bibliotecária, se trabalha com biblioterapia na escola, no hospital, né? Eu já sei que vai ser uma análise desse perfil. Então, é isso que eu vou esperar desse trabalho. Agora, esse segundo exemplo, a biblioterapia aplicada em biblioteca universitária. Que biblioteca universitária? De escolas particulares, de escola privada, de alguma região do país, né? Em que bibliotecas universitárias essa biblioterapia é aplicada? Então, é um título que talvez peça ali um subtítulo, senão ele fica muito amplo e o meu leitor não sabe o que esperar. Ano passado eu participei de uma banca onde o título da moça era bem assim: livros vencedores de prêmios literários nas bibliotecas universitárias. E a gente, opa, beleza, né? Então tem vários prêmios literários aí, e ela vai falar se esses livros existem ou não na biblioteca universitária. Aí ela colocou do sul do país, ela funilou para o estado de Santa Catarina. Só que quando a gente começou a ler o trabalho dela, e isso foi uma observação também do outro professor que estava na banca, ela só falava do prêmio Jabuti. E aí o artigo dela dizia prêmios literários. Então, a primeira observação que a gente fez foi a mudança do título, porque ela só falava do prêmio Jabuti, né? Então, para mudar, livros vencedores do prêmio Jabuti, né? E sua inserção nas bibliotecas universitárias do sul do país. Então, para a gente ter um pouco de cuidado.
e delimitar e não prometer uma coisa que a gente não vai entregar. E às vezes a gente nem promete, né? É que no calor da emoção a gente escreve ali, o orientador dela até disse, ele, gente, eu peço 1000 desculpas, assim, porque também eu, enquanto orientador, deveria ter, né, observado esse título melhor. Então, ali é uma parceria, né, com quem ali está te orientando também. Mas então, só para a gente ficar bem atento. E aí, tá aparecendo para vocês, tá, né? Ah, tá. É porque é Sim, aqui que tem sim, que parar. sim. E aí eu vou trazer um pedaço do artigo aqui do João Carrascosa. Eu só conhecia, gente, ele dos livros literários. Eu não sabia que ele escrevia tanto cientificamente e academicamente. Está aparecendo para vocês? Está, né? E começa aí pelo título, né? Olha o título do trabalho: Suíte Acadêmica, apontamentos poéticos para a elaboração de projetos de pesquisa, né? No caso dele, em comunicação, que é a área. Embora aqui ele esteja focando em projeto de pesquisa, tem muitos elementos do projeto de pesquisa que vão compor o artigo científico. Então, eu vou trazer só esses elementos do artigo científico, tá? E aí ele vai, né, falar aqui, traz o resumo dele. Aí aqui ele fala do projeto, o que que é, tá aqui, ó, o título. Gente, tem uma moto, vocês estão ouvindo, né? Sim, segue o baile. Ah, então pronto, aqui. E aí o que que ele fala sobre o título, né, de forma aí poética? Ele vem dizer que o título é o nome, é o vocábulo que designa a pessoa, bicho ou coisa, que distingue também ação, estado ou qualidade. Título, honra, reputação, nome de batismo, de família, de guerra, nome feio, próprio, nome da rosa, a rosa e o rei, a rosa do povo, Drummond, e agora José, agora, né, a náusea, João, Jesus, Judas, a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Assim falava Zaratustra, em busca do tempo perdido, aproximação, meu Deus, eu que eu estou usando liga no aparelho, eu tirei, às vezes engata. Almotacim, Dom Quixote, Dona Quitéria, Maria da Piedade, Maria dos Prazeres, Maria das Dores, Tristes Trópicos, Itinerário de Passárgada, Barco a Seco, Sagarana, Grande Sertão, Veredas, né? Mahabharata, e em seu interior, né, Bhagavad Gita, o Deus dos Pássaros, Simurgh, Genesha, Vênus, André, meu pai, Helena, minha mãe, e a de Troia, o Jardim das Hespérides, o Velocínio de Ouro, os Argonautas, os Astronautas, os Detonautas, Cronópios, Pigmaleão, Édipo, Alceste, Meus Dias Raros, A Cachorra-Baleia, Pandora, Zé Bebelo, Macabeia, Capitu, La Docivita, Luzes da Ribalta, Esperando Godot, Cidadão Cane, Malpértios, A Divina Comédia, A Tragédia também, Aulas Secretas de um Guru, Yoga Krishnanda, O Nome do Primeiro Amor, do Último e até a Morte, Juliana, O Amor que Não Se Pode Esquecer, O Inominável, O Dicionário Casar, O Nome de Quem Vem Vindo de Minha Semente Maria Flor, né? E aí ele vai trazendo esse monte de exemplo para ilustrar o que é um título no trabalho acadêmico. Aí pensa a cara dos meus colegas lendo isso, e ninguém é da literatura, e professor, que eu não entendi nada desse texto, né? E não sei o que lá. Então, depois vocês vão ler com mais calma, vai fazer mais sentido quando ler, né? As outras partes, claro, mas aí eu vou trazer para pontuar só os itens que a gente vai trabalhar no artigo, mas quando ele diz, né, que é o nome, vai ser esse vocábulo que vai designar, né, a pessoa ou o bicho, que distingue, né, ali se é uma ação, um estado ou uma qualidade. E eu gosto muito disso, né, título, honra, reputação. Tem livros, né, que eles marcam tanto pelo título que às vezes as pessoas nunca leram, mas já ouviram falar e conhecem, né, de tão que impregnou esse título e se propagou, né? Então, eu acho bem interessante quando ele traz essa pegada do título.
E aí a gente volta aqui para trazer um outro elemento. E a gente pensa às vezes: o título é a coisa mais simples, né, do trabalho acadêmico", e às vezes não é. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, para dar títulos, tanto para cursos quanto para artigos. É uma parte que pega aqui para mim. Então vamos lá. E aí depois um outro passo, né, que a gente vai seguindo aquela estrutura é o resumo. Então, né, geralmente ele não deve exercer ali 250 palavras, que é o que a BNT pede. Então o livro ele vai ter um resumo, desculpa, entre 150 e 250 palavras, depende da revista ou do evento. E aí a gente fica o tempo todo atento, né? Quando a gente tem o Word, tem uma opção que é contar palavras. Não sei se vocês conhecem, lá em cima. E ali, na hora do resumo, a gente fica ali contando palavra por palavras, né? Aí a gente pergunta: será se esse pessoal vai olhar isso? Mas acaba que a gente tem uma métrica assim no olhômetro e sabe quando acaba ultrapassando, né? Então ele deve descrever de forma concisa, né, o contexto desse teu trabalho, o objetivo dele, a metodologia, os resultados e conclusões, né? Ou seja, ele vai trazer de forma muito sucinta tudo que você trabalhou. E aqui é que você vai segurar o leitor. Às vezes o teu título foi muito bom, ou é uma temática que eu preciso ler, estudar, então encontrei aquilo, vou ler, mas é o resumo que vai, digamos assim, fidelizar, né? Quando eu vejo que aquele resumo me interessa, opa, vai falar disso aqui que eu quero. E aí, então, eu sigo. E quando a gente está nesse momento da escrita, gente, a gente não vai dar conta de ler todos os artigos que a gente encontra, todos os livros que a gente quer. Então, o resumo, ele vai ser muito importante nessa fase, porque ele que vai selecionar que você vai dar mais atenção para continuar lendo ou não. E aí, aqui no resumo a gente não traz citação, tá? Aí já pensou? Eu começo aqui, esse trabalho vai falar da biblioterapia, que a professora Clarice Caldini define como isso, tararara. Acabou minhas palavras só com a citação dela. E aí, como é que eu vou explicar o resto? Então, no resumo, não vai citação, tá bom? É ali mesmo as tuas palavras com relação. Eu vou trazer aqui uns exemplos de resumo com relação ao que você escreveu. Aí a gente volta aqui rapidinho para a gente ver o que que o tararararará, suíte acadêmica. O que que o João Carrascosa vai falar do resumo. Então ele diz que resumo é a palavra que revela seu pleno sentido. Só o sumo, mas o sumo recontado. Então, até o caroço pode entrar, se é que o caroço não é a soma decantada de cada gota. O bagaço fica de fora, quando não é o próprio suco amargo que se fibrila. Daí é que essa síntese do tudo não é nada, conquanto como a vida é o que lhe basta ou que lhe resta para dizer a si e a outros que outros somos no ato de recordar nossa história. É a síntese do tudo. Não é nada, mas é o que cabe. E se a regra obriga a espremer o grande no grânulo, a botar no copo toda a água do oceano, e não é apenas encher um copo com água do oceano, então, esse encolhimento de pura potência é o que vale. Não deve ser feito de qualquer forma, mas seguindo uma ordem, desidratando um gomo após outro. No caso do oceano, primeiro deve-se ajeitar no copo as ondas, espremendo-as umas sobre as outras. Depois, todos os habitantes marinhos. E, por fim, os navios fantasmas e o resto que vige em sua profundeza, inclusive Atlântida. Essa, se não couber em matéria, deve constar em essência. E o que mais? Em resumo, nada. Senão o grânulo crescente cresce e almeja o grande. As águas folgam e se expandem. 2 copos para guardar o oceano não constitui desafio tão empolgante. Então, em suma, resumo do texto, sumo. Resumo do sumo, gota. Resumo da gota, vida. Resumo da vida, quase nada. E esse quase nada, o nosso todo.
né? Então, aquele eu acho fantástico quando ele diz: "Se a regra obriga a espremer", né, então é isso, né, você vai espremer e trazer só o que for essencial, tipo, isso aqui, né, o leitor precisa saber do que fala esse trabalho. Então, esse às vezes é um grande desafio. Quando eu pego os resumos do meu primeiro artigo, eu já digo: "Meu pai, eu queria fazer uma introdução no resumo", né. Então, assim, a gente vai aprendendo, né, e é com a prática. Existem técnicas, tá, gente, para ensinar a fazer resumo, mas eu vou trazer aqui uma forma, né, que às vezes a gente, utiliza e aí, fica mais fácil depois, encaixar. E uma coisa, que também às vezes eu não gosto, é de quando eu pego resumos, que a pessoa foi recortando uma parte da introdução e jogou no resumo, uma parte do objetivo, né, e foi trazendo. Eu gosto do trabalho quando ela escreveu eu, né, Kate, mas eu não sou avaliadora, né, de todo mundo. E nem tipo assim: "Ah, elimina o trabalho por conta disso". Mas, assim, quando a pessoa teve, né, essa autonomia para escrever com as suas palavras o resumo, e você depois não encontra o que ela escreveu lá, no texto. Mas e aí eu vou juntar 2 coisas para a gente poder trazer aqui a questão do resumo, tá. Então vem as palavras-chaves também chave, tá, não tem esse "s" aqui não, que também é outro, desafio. Então essa palavra ela vai reflete o ponto principal do teu trabalho. Se o resumo era "sumo", palavra, chave vai ser a gota mesmo lá, né, que o Carrascosa, cita. Então normalmente utilizada para permitir que o artigo seja posteriormente encontrado na web. Então, por exemplo: "Ai, Kate, né, eu escrevo sobre, biblioterapia na escola". Então essa é uma palavra-chave minha, que quem pesquisa biblioterapia na escola ou quer, vai jogar lá na internet e vai conseguir recuperar. Então é começar a pensar com a cabeça de quem vai te ler, né. Será que palavra essa pessoa vai utilizar para recuperar o meu trabalho, né. Então deve-se escolher palavras-chaves tão gerais quanto possível. E aí, eu trouxe aqui o exemplo já de resumo, tá bom? E de palavra-chave. Algumas revistas, alguns eventos acadêmicos, elas vão te dar o resumo nessa estrutura. Ela vai dizer que tem introdução, que tem objetivo, que tem metodologia, que tem conclusões. Eu vou ler só esse primeiro, por conta do nosso tempo, e os outros dois exemplos que tem, né? Vocês vão ter o material e vocês vão ler. Então, é um artigo, né, que o resumo dele é o seguinte: o presente trabalho, eu tenho uma professora que ela detonava esse presente. Ela disse: "É esse trabalho que eu estou lendo? Claro que é o presente, então não perca a palavra colocando o presente trabalho, é o trabalho", né. E eu aprendi isso com ela lá, acho que no segundo período, e hoje eu não uso o presente trabalho, o presente artigo, porque é esse trabalho que eu estou lendo, então não gasto a palavra presente na minha cota de palavras do resumo, tá bom? Mas enfim, não tá errado, né, quem quiser escrever o presente trabalho, fique à vontade. Então aqui diz, né, é um trabalho aqui da professora Sueli. O presente trabalho aborda 2 oralidades, a ancestral e a nova oralidade. A primeira é aquela produzida presencialmente, por meio da voz viva e que está presente diariamente na vida em sociedade. A segunda, também presente na vida diária, diferencia-se da primeira por ser mediatizada, isto é, construída e disseminada por uma tecnologia. Trata-se de um trabalho teórico, aquela é o contexto, né? Que tem como respaldo autores da área de ciência da informação, artes e letras. Ok? Aqui ela contextualizou o que é que vai ser esse trabalho dela. E aí ela continua. O objetivo é provocar reflexões nos profissionais da informação quanto à importância da utilização dessas oralidades no cotidiano de diferentes espaços, seja ele informacional, cultural, educacional, empresarial ou de pesquisa. Aí ela vai dizer a metodologia, né? Escolheu-se o método bibliográfico para essa investigação, ou seja, ela foi atrás de publicações que falam desse tema. E aí, conclusões, né? Concluiu-se que há um movimento, embora tímido, em múltiplos espaços propondo narrativas orais para diversificadas faixas etárias. Há também a inclusão de disseminação de vozes nas redes de computadores, possibilitando um aglutinamento social e cultural.
Então, esse evento aqui, né, ele já dá ali a receita. Foi um artigo bem técnico, eu tentei trazer um mais poético, mas não estava na minha lista hoje, né, dos lidos, que eu peguei o material que eu estava lendo para trazer para a oficina, né, para poder dar certo. Eu tenho orientação quarta-feira, eu tô doida aqui. E aí, então, o exemplo de palavras-chave, ela trouxe, né, oralidade, ou seja, quem jogar ali na internet oralidade vai, né, recuperar esse artigo, mediação da leitura e ética profissional. Então, subentende-se que são esses assuntos que a gente vai encontrar nesse trabalho. E aí, olha o título da obra: Oralidade e a ética na mediação da literatura. Ok? Esse daqui, ele está bem curtinho e ele não tem essa separação que esse primeiro exemplo tem. Por exemplo, descreve o que que é o trabalho, né? Pronto, descreve a atividade de biblioterapia desenvolvida na disciplina de biblioterapia ofertada no curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Para tal, foi aplicada uma vivência biblioterapêutica de desenvolvimento educacional com a turma de alunos de graduação da UFSC que cursam a referida disciplina no primeiro semestre de 2018. A atividade constituiu-se em relaxamento com sons da natureza, leitura da história, apresentação de curta-metragem, seguido de atividades lúdicas e momento de compartilhamento e diálogo. Conclui-se que os resultados obtidos foram positivos, sendo uma experiência, né, enriquecedora, estimulante e emocionante para a maioria dos participantes, na medida que lhe permitiu uma reflexão acerca dos benefícios da leitura e do livro em nossa vida, além de uma interiorização e conscientização do papel do intermediador e bibliotecário na sociedade. Esse daqui já é um resumo de um relato de experiência, né, de um grupo de alunos que foi numa escola e aplicou a vivência em biblioterapia, tanto que eles já trazem aqui na metodologia, né, que eles colocaram o som de relaxamento, né, para as crianças, provavelmente, fizeram a leitura da história, apresentaram curta-metragem, né, e tiveram uma atividade lúdica e depois um momento de partilha. Então, passo a passo de como eles desenvolveram essa atividade. E aí as palavras, né, biblioterapia de desenvolvimento e ali leitura de histórias. E o título, uma vivência biblioterapêutica de desenvolvimento com alunos da disciplina de biblioterapia da Universidade Federal de Santa Catarina. O título, né, ele está bem explicado, né, que foi essa vivência, onde que foi, né, e que foi com esses alunos. O terceiro aqui eu não vou. É isso, Pode a falar. gente está com. São 20 e 22, É, então, se puder ir concluindo o possível, certo. nem que a Então vamos gente lá. negocie uma continuação em outro encontro. Pode ser. Então vou apresentar aqui os tópicos e depois o material, né, vai estar disponível. Eu coloquei outros links de outros cursos de escrita, também vocês podem, né, estar ouvindo, assistindo para né, se apropriar do material. Então, aí a gente vem para a introdução, que deve ser, né, o que vai dar ali o posicionamento do artigo para o leitor. Então, ele vai pontuar ali qual que é o teu objetivo, por que que a justificativa também entra aqui, por que que tu resolveu fazer, né, esse trabalho, escrever. Quando a gente fala aqui qual o problema, né, que eu quero resolver, às vezes, né, a gente pensa: "Nossa, então tem que pensar, assim, num problemão, né, então minha roda vai ter que ter um problema para poder eu escrever o artigo". Não é muito nesse sentido, né, mas, por exemplo, vou trazer aqui, sei lá, a Ana Margarida, que está lá com o grupo de estudo e ela quer colocar sobre essa experiência, né. O problema dela, ela pode dizer que ali vai ser descrever, como que os participantes do clube, se essa leitura contribui para o desenvolvimento do trabalho com a biblioterapia. Pode ser esse, né, o teu objetivo ali com relação a isso. Então, na introdução, a gente vai explicar tudo isso, a gente não vai se aprofundar, mas vai dizer do que trata o nosso trabalho, qual o problema ali que a gente vai, né, resolver, a nossa metodologia. Então, a gente vai colocar ali tudo nele, de forma mais elaborada que o Gente, resumo. eu tenho uma proposta para Pode fazer. falar. É, que tal se a gente
intercalasse esse conteúdo com alguns exercícios práticos. Por exemplo, você falou, teve tempo suficiente para falar bastante a questão do título, de dar exemplo. Eu até pediria, você poderia interromper o compartilhamento? Então, a proposta seria a seguinte: a gente interromperia agora esse conteúdo, sabendo que ele está inacabado e assumindo o compromisso de dar mais tempo para que você continue. E a proposta seria como se fosse um desafio, né, A para cada oficina um. mesmo, né? A mão na massa. A mão na massa, que seria nesse recorte de cada uma, se desejar, pensar. Se você fosse escrever um artigo sobre alguma coisa que seja relevante para você, qual seria o argumento para você escrever e esboçar um título? Apesar de você ter falado que muitas vezes o título vem por último, né? Mas só para a gente ir intercalando a teoria com um exercício prático. Então, essa que seria a provocação. Cada uma fazer previamente e encaminhar para você, não sei se você concorda com isso, se você quer ajustar ou encaminha para mim, né? Que você está aí se preparando aí para a reunião de orientação, poderia ser para mim. A gente criaria um arquivo com alguns exemplos para ir decantando isso, né? Como você fez, nesse título tem 2 palavras repetidas, tira uma. Esse título está muito genérico, não dá. Então a gente vai aos poucos. O que você acha? Eu super concordo. Inclusive, vou fazer esse exercício porque eu preciso publicar. Então, já vou pegar ali um dos meus temas e trazer para botar aqui em E prática. Aí, se as meninas concordarem. talvez a gente também possa te ajudar. Se você quiser falar brevemente sobre o que é o seu trabalho, a gente pode enviar sugestões para você. Quem sabe a gente não Com poderia certeza. inspirar algum título. Você Aí quer vai dizer todo mundo para o meu brevemente? agradecimento. Você quer contar brevemente sobre o que você está em busca de um título? Não, o título vai ser da dissertação, né? Que por enquanto está. Espera aí, que eu já falei tanto esse título hoje. Eu vou já colar aqui. Mas aí vou saber, as meninas vão topar o desafio, vão escrever. O que Como é que vai vocês ficar? acham? Pode ser assim? A gente interrompe aqui. O desafio está lançado, é para cada uma refletir. Se fosse escrever um artigo, sobre o que seria e qual título você daria só para a gente ter a opinião da Kate de lapidação, né? E aí depois continuaria. O próximo encontro vai ser na última segunda de março, que é no dia 25. Então, fica um compromisso e eu queria até divulgar, e é uma coisa que tem a ver com o que você falou, né? Eu, quando entrei no mestrado, eu também tinha esse pensamento mais antigo da academia, que você tinha que citar tudo em terceira pessoa. E o meu primeiro choque foi que a minha professora pediu para eu escrever um memorial de formação, porque hoje tem todo um grupo de pesquisadores das narrativas autobiográficas. Perfeito. Uhum. E aquilo foi uma quebra total de paradigma dentro da academia, né? E foi inspirado nisso que na disciplina da Botica Literária, dentro da turma pioneira aí da pós-graduação, né, coordenada pela Carla, eu fui construindo a disciplina para cada um escrever o seu memorial de formação, e isso ficou tão rico que vai virar esse livro que vai ser lançado, né, que eu botei ali no grupo. Eu sei que algumas pessoas chegaram depois, eu vou repostar o convite. Então, estão todas convidadas, é mais um exemplo de como é enriquecedor você escrever o seu memorial de formação em biblioterapia. Isso faz com que você se aproprie dos conhecimentos adquiridos fora das instituições, né? Então, isso vai ser no Rio de Janeiro, na Blux, 17 horas.
e vai ser online no dia 10 de março, às 16 horas. Eu vou repostar lá o convite. Tá bom, gente? Cris, eu Estarei acho que lá, aí Cris. Preciso sair. Obrigada, Kate. Beijo. eu acho que o desafio pode ser esse, né, Cris? Ai, Kate, eu já aplico. Então, traz uma vivência para esse artigo. Kate, eu não aplico. E constrói sobre esse memorial, né, formativo. Kate, o memorial para mim é difícil. Escolhe um tema dentro da biblioterapia para você pesquisar, o que você tem mais afinidade dentro dela, né? Para a gente dar as possibilidades, porque como a gente está falando de relato, às vezes, ai, Kate, eu estou aqui, estudo, mas eu não aplico, então eu não tenho sobre o que escrever. Mas como foi esse processo com você, né? Para a gente vendo as possibilidades. Sim. E aí Tá eu queria certo? terminar com uma frase da Lígia Bojunga, que está no livro Retratos de Carolina, que ela diz: a gente dá forma às construções, depois as construções nos dão forma. Então, é uma empreitada, né? Registrar, escrever, mas isso ajuda na nossa construção. Isso irriga as raízes. Então, Kate, muito, muito obrigada pelo teu empenho, teu conhecimento, pela tua generosidade. Fica esse compromisso, se você topar, de dar continuidade, partindo aí primeiro desse exercício dos títulos para serem analisados. Tá bom? Maravilha. Vamos que vamos. Tá Tchau, ótimo. meninas. Obrigada pela presença. Um Vamos tirar uma beijo para selfie, tá tão todas. bonita essa tela. Gratidão. Obrigada. Beijo. Um Beijo. beijo. Obrigada. Boa noite.